Entrevista do dia. Na entrevista do dia de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Orgulho Autista, que é celebrado hoje, 18 de junho. Ele foi instituído para esclarecer a sociedade sobre as características únicas das pessoas diagnosticadas com algum grau do transtorno do espectro autista. Ela busca normalizar também a neurodiversidade, ou seja, o reconhecimento de que o funcionamento cerebral de algumas pessoas é sim diferente do que é considerado típico, considerado normal. Sobre esse assunto, a gente conversa com Hernani Alves, ele que é artista plástico, cineasta e também escritor. Hernani, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Super N primeira edição, obrigado por nos atender. Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da rádio também, é um prazer estar aqui hoje com vocês nesse dia tão especial. Pois é, a gente que agradece aqui a sua participação, tudo ótimo. E por que uma data como essa é tão importante para o orgulho autista? Por que é importante ter um dia específico para celebrar essa data? A gente vive numa sociedade muito simbolista, né? Então a gente comemora várias datas que são importantes para a humanidade, como Natal, enfim, o Ano Novo. Então, o ser humano ele é muito ligado ao simbolismo e é óbvio que a gente tem que praticar as boas ações da cidadania todos os dias, mas quando a gente tem datas específicas, reforça, né, campanhas de conscientização sobre aquele assunto. No caso do autismo mesmo, no dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e hoje, né, dia 18 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista. As pessoas, né, comumente têm medo do que elas não conhecem, né? Então a gente vê muita situação também em relação às pessoas que têm o espectro autista. Como que a gente pode definir, explicar para quem não conhece, para quem ainda às vezes tem até medo, o que é o autismo? Então, o autismo, o autismo, para começar, ele é representado simbolicamente pelaquela fita de quebra-cabeças, né? Porque cada peça há um entendimento. A própria ciência tem evoluído muito em relação a informações sobre o autismo, porque ainda é muito recente as novidades, né, que a ciência trouxe para a sociedade. No entanto, eu descobri o meu autismo em 2009, tem pouco tempo, né, relativamente, já era adulto quando descobri, e justamente porque eu não tinha acesso, né, eu não tinha acesso à informação. E sobre o autismo, eu acredito que a falta de informação é uma lacuna muito grande na sociedade. Eu lembro, por exemplo, no meu livro, eu lancei um livro ano passado, meu primeiro livro, que eu falo o seguinte: quando eu era criança, às vezes eu ouvia um colega falar assim, meu avô tá caduco, ou a minha avó tá caduca. E de repente era Alzheimer, né? Quer dizer, a falta de informação. E às vezes eu ouvia alguém também falar, meu tio é sistemático, meu tio é muito fechado, ele é muito recluso, antissocial. Às vezes esse tio está no espectro autista e não sabe, né? Porque existem vários graus do autismo, né? O autismo é um espectro. Para ficar claro para os ouvintes, assim, para simplificar, é como se fosse uma régua que vai de 0 a 100. Existem vários graus e não existe uma cartilha que defina o que é o autismo, até porque antes de sermos autistas, nós somos seres humanos, né? Com cada um com a sua individualidade, com a sua particularidade, né? E o autismo é uma característica, né? É um modo diferente de processamento do cérebro, né? Então cada pessoa tem existem algumas questões que são comuns em todos os autistas, mas em suma, cada autista é de uma forma, né? Cada autista tem a sua particularidade, porque não é às vezes você fala assim, o autista não olha nos olhos. Sim, eu consigo olhar nos olhos. Eu não gosto do toque, eu tenho hipersensibilidade sensorial, eu não gosto de ser abraçado, essas coisas. Já há autistas que adoram ser abraçados, que são altamente sociais, que adoram confraternizações. Isso varia muito de cada indivíduo, entendeu? Mas existem algumas questões que é implícita em todos, né? É isso, nós estamos conversando
com o escritor, artista plástico e também cineasta Hernani Alves, falando aí sobre o Dia Mundial do Orgulho Autista, que é celebrado hoje. Hernani, é importante a gente poder sempre divulgar sobre o espectro autista, principalmente falando dessa síndrome, até para poder exigir mais políticas públicas, né? Você bem disse que são diferentes graus, diferentes níveis do autismo. Algumas pessoas precisam de um tratamento mais contundente, mais forte. Infelizmente, a gente não vê isso no Brasil, e não só em relação ao autismo, né? Mas em relação a outras síndromes, a outras doenças, não tem políticas públicas efetivas para tratar, e muitas dessas pessoas acabam sendo amarradas ou sendo dopadas com medicamentos e não tem um tratamento correto. E a gente sabe que todo mundo que tem uma necessidade especial precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Exatamente, Léo. Você tocou num ponto muito importante, porque, por exemplo, no meu caso, eu comecei a falar publicamente sobre o meu diagnóstico de autismo no final de 2019. Eu já estava com mais de 10 anos com esse diagnóstico. E é muito comum a gente não querer aceitar, sabe? Até com os pais. Os pais, quando descobrem que o filho ainda criança, né, quando descobrem na infância que tem autismo, eles não querem falar no assunto, eles não querem... Todo mundo tem medo, né? Eu mesmo, eu não julgo, porque eu fiquei 10 anos sem falar sobre o assunto, e o meu grau ele é leve. Eu não tenho comprometimento intelectual, nem de aprendizagem, muito pelo contrário. As minhas questões, como eu disse, são mais sensoriais e de toque, enfim. Eu tenho resistência a alguns tipos de vozes, ruídos, e a questão social também. Mas, de uma certa forma, o meu trabalho me protegeu, porque o artista, né, as pessoas enxergam o artista como alguém diferente, como alguém que tem muitas manias. Então, isso acabou travestindo o meu diagnóstico, né? As pessoas julgavam que por eu ser artista, então eu tinha umas manias específicas. Mas com o diagnóstico eu fiquei 10 anos sem falar, porque eu tinha medo das pessoas terem preconceito. E quando eu comecei a falar, Léo, no final de 2019, o intuito era usar o meu trabalho. Eu já tinha mais de 18 anos de carreira. Eu completo 21 anos de carreira esse ano, em novembro. Quando eu comecei a falar no final de 2019, eu já tinha mais de 18 anos de carreira. Então, eu usei o meu trabalho para divulgar a causa, para ajudar a causa. E eu tenho feito um trabalho bastante expressivo, eu tenho um feedback muito grande, eu recebo centenas de mensagens por semana de pais, de mães, de autistas e de autistas adultos também, do Brasil inteiro. Porque eu trato o meu autismo de uma forma muito naturalizada. Eu falo de assuntos que são muito tabus, assim, em relação à sociedade. Eu falo de sexualidade, eu falo de empregabilidade, enfim, eu falo dos meus desafios, dos meus medos que eu ainda tenho. E essa questão das políticas públicas é muito importante dizer, porque a gente está vivendo um retrocesso, né, com essas leis aí dos rolos taxativos, enfim, entre outras coisas. Eu acho que o Brasil precisa ter muito mais informação, porque existem famílias que são muito carentes, que dependem de mais suporte. O indivíduo com autismo depende de mais suporte, terapias, enfim, e muitas famílias não têm condições. Então, assim, quando eu trago o assunto para o meu trabalho, para ajudar a divulgar a causa, eu penso justamente nessas pessoas, porque eu fui muito pobre. Eu fui uma criança muito pobre e por isso eu não tinha acesso a psicólogos, por isso eu não tive um diagnóstico mais jovem, porque quanto mais cedo houver um diagnóstico e houver o tratamento, né, houver as terapias, melhores são os resultados a médio prazo. Então, assim, é muito importante que as políticas públicas elas sejam voltadas para a sociedade como um todo. E eu acho que vale lembrar que a revista Nature, que é uma das principais revistas de ciência do mundo, tem um estudo recente deles, de 2016, 2018, e que foi atualizado em 2 de dezembro passado, de 2021, que nos Estados Unidos, 1 a cada 44 nascidos está no espectro. Quer dizer, é muito alto o índice, é bastante. E para mim, na minha visão, já é uma questão de saúde pública. No Brasil não é diferente, embora a gente não tenha estudo científico sobre o assunto, porque aqui ainda não existem políticas públicas voltadas
para o autismo em si. O autismo acaba em nível de legalidade entrando no campo das deficiências para os efeitos legais, embora pela ciência não é uma deficiência, né? Mas é muito importante os políticos ficarem atentos, porque, só um comentário que eu acho que é legal, recentemente eu fiz um trabalho para uma multinacional, a Johnson & Johnson, eu fiz uma palestra para 6 mil funcionários deles, que inclusive foi traduzido para alguns idiomas, porque foi para Johnson & Johnson de nível mundial, falando sobre empregabilidade. Existem em vários países, no Brasil, por enquanto, se eu não me engano, só apenas em São Paulo, agências especializadas em recrutar talentos, né, pessoas com autismo, para o mercado de trabalho, porque às vezes tem uma equipe trabalhando e está com o foco em uma questão e está tendo um problema, e o autista tem uma maneira diferente de pensar, então ele acha uma solução diferente de todo mundo, porque ele pensa diferente de todos os outros, as pessoas neurotípicas, as pessoas que não têm autismo. Então, assim, existem várias pessoas com muito potencial, então é muito importante pensar, por exemplo, eu no meu caso, para concluir esse raciocínio, eu completo 21 anos de carreira esse ano, eu estou com uma exposição gigante para acontecer no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que fica em Confins. Essa exposição está empregando diretamente 42 pessoas, olha a quantidade de impostos e de empregos indiretos, né, temporários que eu estou gerando. Todos os meus trabalhos envolvem muitos profissionais, seja no cinema, seja nas artes plásticas, até mesmo em livro, meu primeiro livro gerou emprego. Então, assim como eu, existem vários outros profissionais com autismo que pagam impostos, né, que produzem, são altamente produtivos, e eu acho que é muito importante o poder público ter esse olhar, né, para a neurodiversidade, porque só uma coisa que é importante, Léo, você falou da diversidade, neurodiversidade, nunca se falou tanto nessa palavra, né? Diversidade, né? Ela está nas novelas, está nos telejornais, está nas rádios, as empresas estão com um olhar mais aberto para essa palavra. E o que é neurodiversidade? É a diversidade de pensares, a diversidade de mentes. E a neurodiversidade, ela não representa apenas os autistas, ela representa toda a sociedade, porque ninguém processa o cérebro da mesma forma. Então, a neurodiversidade é uma celebração humana, né? Todas as pessoas, com autismo ou não, estão dentro da neurodiversidade, porque quando existe uma comunhão de entendimento de que cada um tem uma maneira de pensar, a neurodiversidade é celebrada e todo mundo está na mesma situação. Uma pessoa que não tem um autismo também ela é uma pessoa neurodiversa, de uma certa forma, porque ela pensa diferente de um autista, né? Então a gente tem que caminhar para uma humanidade mais unida, mais colaborativa, para a gente ter evolução, na verdade, né? Sem dúvida. Hernani, o nosso prazo já está acabando, infelizmente. Eu tenho mais 2 minutos para conversar com você. Agradeço muito. A gente acha que deveria até continuar debatendo mais esse tema, porque é importante destacar isso. Quem sabe numa próxima oportunidade você até vem presencialmente ao estúdio para a gente poder ter mais tempo e espaço para mostrar como que as pessoas são diferentes e que todo mundo tem que aprender também a saber respeitar isso, né? Respeitar o limite do outro, não achar que, por exemplo, uma criança que talvez tem sensibilidade ao toque, tem sensibilidade ao abraço, como a gente falava no início da entrevista, é uma criança birrenta, é uma criança revoltada, porque a gente começa a querer classificar as diferenças dentro do que a gente conhece, do que a gente aceita, e quer que o outro seja igual a nós, e a gente tem que evitar isso. Antes de terminar, Hernani, eu só quero destacar aqui uma notícia que nós demos há 2 dias de uma mulher que se auto-intitula influencer, porque para mim acho que influencia negativamente, que é a Lari Rosa, ela que em Goiânia debochou de um shopping que colocou ali especificamente uma vaga para pessoas com autismo, do espectro autista. E ela debochou e ficou rindo, falando que agora até gordo, estressado, vai ter direito a uma vaga.
Ou seja, olha que ridículo, como que as pessoas são preconceituosas, e é importante a gente destacar, estou trazendo essa notícia aqui dessa tal influencer Lari, porque o que ela está fazendo, esse tipo de discriminação, é crime e dá cadeia, né? Da cadeia, tem previsão aí de cadeia de 1 a 3 anos, dependendo do tipo de discriminação, e quando posta nas redes sociais, a pena pode ser até maior, até 5 anos de prisão e multa. Então as pessoas têm que ter consciência também do que elas falam e do que elas dizem em qualquer canto, né, Hernani? Aqui, junto com a OAB do Estado de Minas Gerais, uma campanha Autismo Todos Nós Temos Direitos. É uma campanha que foi realizada em parceria com a OAB de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com o projeto Verde Mundo Inclusão, e a CADA, que é a Comissão das Associações de Direitos da Pessoa com Autismo. Essa campanha foi lançada na última segunda-feira, né, e ela começa a rodar agora no Brasil, uma campanha de conscientização em relação à discriminação. Nesse episódio eu recebo mensagens de pessoas do Brasil inteiro, me falaram sobre esse assunto. Eu me recuso até a citar o nome dessa cidadã, mas eu prefiro acreditar, e é uma verdade, Léo, a grande maioria das pessoas são boas. As pessoas, elas têm boa vontade, as pessoas têm interesse, sim, pelo tema do autismo, as pessoas são respeitosas, sim. É um caso ou outro isolado de uma pessoa infeliz, que às vezes não está no dia bom, e também, assim, eu acho que a pessoa, ela tem direito de aprender também, que ela aprenda com isso, que já que ela é influenciadora, que ela influencie para o bem, porque não importa, igual você citou, e parece que ela falou que a pessoa é gorda, estressada, não importa se a pessoa é gorda, se ela é magra, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, eu até falo sobre isso no meu livro, que é o Colapso Azul, eu falo sobre a questão racial, eu fui criado num ambiente, porque assim, eu penso o seguinte, a criança, ela cresce, então ela convive com a pessoa branca, com a pessoa negra, com a pessoa amarela, com a pessoa branca, com a pessoa gorda, ela não tem preconceitos, a criança, ela abraça todo mundo, ela quer estar com todas as crianças em volta dela. Quem contamina essa questão social da criança é o adulto. É nós, adultos, que temos que ficarmos atentos com as nossas crianças, de saber educá-las, para não ter essa diferença. Todo mundo é igual. Né, todo mundo é igual. Só para concluir, quando eles falam muito de inclusão, é até um tema polêmico que me incomoda muito. Quem tem o direito de excluir? Né? Falando em inclusão, quem tem esse direito de excluir? Eu nasci no mesmo mundo que você, Léo, do que os seus ouvintes, então assim, eu sou tão pertencente quanto qualquer outra pessoa. Se eu sou magro, ou se eu sou negro, se eu sou gordo, isso não define uma questão de eu ser excluído por alguém. Todas as pessoas têm que ser respeitadas, não importa a condição dessa pessoa. Eu acho que a gente só vai evoluir quando a gente tiver a cabeça mais aberta e entender que tudo passa. Tem a questão do etarismo, as pessoas têm muito medo de ficar velha, a gente ficar velha é importante, é sinal que você viveu muito, ter cabelo branco, isso tudo é muito lindo, sabe? Eu aprendi desde muito novo a respeitar as pessoas mais velhas, que elas têm mais sabedoria do que muitas pessoas mais jovens, têm mais experiência de vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma cabeça mais aberta para tudo, porque senão a gente não evolui. Eu queria dar só um recado, Léo, seria possível? Vamos lá, 2 segundos. Porque amanhã vai acontecer em Pedro Leopoldo, que é minha terra natal, um circuito ciclístico em prol do autismo, comemorando o dia de hoje. Vai ser um percurso para toda a família. As pessoas vão fazer um percurso aqui em Pedro Leopoldo que vai ser por meio de bicicleta, né, porque eu treino bicicleta já tem muitos anos, e é um evento muito bacana, porque esse evento vai chamar a atenção das pessoas para a importância das atividades físicas para a pessoa com autismo. É isso. Que bacana, Hernani. Bacana demais. Olha, quero muito agradecer a sua participação aqui no Super N primeira edição. Os nossos ouvintes gostaram muito da entrevista. Vou registrar aqui o comentário do Thales Cola, que é o nosso ouvinte aqui de anos, ele dizendo que achou aí fantástico a sua história e a sua entrevista. A gente conversou com Hernani Alves, que é artista plástico, cineasta e escritor. Muito obrigado, viu, Hernani? Ótimo final de semana para você. Para você também, Léo. Obrigado. Tudo de bom. Beijo para vocês.